Fala pessoal, vou trazer para vocês uma questão que acontece bastante, que são os fiscais de artigo, né? O que acontece? Dentro da nutrição, existe um método científico tradicional, onde a gente utiliza a base dos artigos científicos para nortear o nosso trabalho. Veja que eu disse, nortear. Só que, quando a gente começa a atrelar outras áreas da vida, às vezes até situações empíricas, onde a gente vivencia dentro do consultório, e explana isso de forma aberta para o nosso público, muitas das vezes os fiscais de artigo chegam e falam, que artigo que está falando isso, aonde que está a diferença significativa, sempre fica batendo nesses números, né? Sendo que são meras estatísticas, né? Probabilidades. Se quando a gente se diz probabilidade, quer dizer que não é 100%, não há certeza, não há causalidade, que se fizer algo, vai acontecer aquilo depois. E aí, o que eu chego para você é, será que a gente tem que sempre se pautar pelo método científico? Ele é um norteador, só que a nossa decisão, existe um hiato entre a nossa base, que a gente utiliza para pautar nossas intervenções, as nossas estratégias nutricionais, e tem esse intervalo que é de fato o que a gente faz, né? Porque no método científico, ele vai estar muito mais abordando, né, pelo menos no contexto da nutrição, um contexto muito mais biológico, né? Tem artigos que vão trazer contextos sociais, os impactos, né? E também contextos psicológicos que impactam a nossa alimentação, mas sempre de uma forma muito pragmática, né? Porque precisa mensurar aquilo, botar em números para gerar indicadores e gerar números que depois possam ser transformados em prescrições e orientações nutricionais. Mas o nosso paciente, o nosso indivíduo, ele não é um artigo científico, né? Ele não está naquela margem de 50 pessoas, 40 fazem isso, né? Que nem a propaganda de pasta de dente, né? A cada 9, 10 indicam pasta de dente. Não é assim que funciona. Nosso paciente, o N é 1, né? É uma pessoa que está na nossa frente. E aí, dentro desse arcabouço de dados que a gente tem, a gente vai identificando qual que seria a melhor conduta que a gente pode fazer para frente daquele paciente. Às vezes, no artigo científico vai estar muito bem descrito que aquela estratégia faça sentido para aquele objetivo do paciente. Mas, será que no artigo está falando aqui qual é o tempo que a gente tem que colocar aquela estratégia? Está falando que aquela estratégia faz sentido. Mas lá não diz qual é o timing certo dentro do acompanhamento, dentro do atendimento funcional, que a gente se aplica aquela estratégia. Porque às vezes o paciente não está preparado. Ele tem que fazer outras mudanças que nós profissionais, é a gente que vai identificar que ele precisa. E aí a gente fazendo essas mudanças, a gente entende que essa estratégia faz sentido de colocar. Só que se a gente ficar muito nesse lado de fiscal de artigo, a gente vai pegar todas as referências científicas, porque tem muita coisa que dá tanto diferença significativa positiva, né, de que aquela estratégia funciona, e vai jogar tudo para cima do paciente. E aí, velho, não vai fazer nada. Porque é tanta coisa para mudar, tantos detalhes, né, que vai lá da questão da curcumina, que ajuda no efeito anti-inflamatório, até uma questão de, tipo assim, você vai ter que fazer 3 refeições no dia, sendo que a pessoa fazia 7 refeições. Então são mudanças micro e macros, e a gente tem que entender qual é o nível, né, que dessas intervenções vão gerar de adesão para o nosso paciente. Será que as duas extremas vão fazer sentido? Será que talvez comece por aqui, ou será que a gente começa por aqui? E aí é um começo. Por isso que as intervenções, elas norteiam o que a gente vai fazer dentro de conduta, dentro de consultório, mas elas não determinam. É isso que eu quero deixar para vocês a mensagem, tá bom? Valeu!